consequência interna, e o professor Lejane pode tratar com a gente da consequência internacional e uma leitura também do desdobramento, né, dessa guerra que não houve, né, que foi anunciada só pelo Ocidente, né, e que, na verdade, o Putin saiu como vitorioso, como a gente já conversou ontem aqui. Vamos trazer, então, o Lejane, aproveitar que ele correu aqui para nos atender. Então, boa noite, obrigado, professor Lejane Mirran, aí, pela sua presença. Boa noite, Daiane, boa noite, Rodrigo, obrigado aí pelo convite. Ontem eu poderia ter participado, mas essa aqui é a 17ª live na semana. Já bateu o recorde do Afeganistão. A semana do Afeganistão, da tomada de Cabul, foram 15. Mas amanhã tem mais 2. E tem sexta, tem sábado. Mas eu fico até onde eu consegui dar conta, né? Eu agradeço muito os convites. Eu não olho o tamanho do canal, inclusive. Eu olho a minha agenda. Se tem espaço, eu estou à disposição. Então, veja aí o que vocês querem perguntar. Eu estou muito atualizado. Eu queria começar pela avaliação da visita do Bolsonaro nesse xadrez internacional. Muita gente avaliando que o Bolsonaro fez esse movimento de proximidade com o Putin, né? Ele que batia continência para a bandeira dos Estados Unidos, mas parece que batia continência mesmo, não para os Estados Unidos, mas para o Trump, né? Para uma facção ali dentro dos Estados Unidos. Então, o que significou esse giro do Bolsonaro? Como é que isso pode ser lido? Se tem alguma importância internacional ou tem mais importância para nós que estamos observando aqui no ano eleitoral, professor Lejane? Não, tem imensa importância internacional, mexe na geopolítica mundial, mas zero importância para o Brasil. Né? Ao contrário. O que eu vou falar aqui, preparem seus corações, que pode ser interpretado como tão polêmico quanto aquela época que a gente defendia uma frente ampla com o presidente Lula, que hoje já é praticamente certo que vai ter. Porque, veja, a visita não foi do Bolsonaro à Rússia, foi do Brasil. É uma visita de Estado. Ah, professor, mas eu odeio esse cara. Bom, o Globo e os Estados Unidos fizeram de tudo para ele não viajar. Vocês são jornalistas, lembram do saudoso Leonel de Moura Brizola? Se a Globo está de um lado, nós estamos do outro lado. Rodrigo, Daiane, eu estudo política internacional há uns 42, 45 anos. E eu não me lembro, pode ser que eu não sou especialista em política internacional, pode ser que eu não tenha 100% do que eu vou dizer. Eu não lembro de um secretário de Estado dos Estados Unidos ligar para o nosso ministro da Relação Exterior e dizer, faça isso, faça aquilo. Não lembro. O Geisel, em 75, o Brasil reconheceu Angola, a Revolução Angolana e Moçambicana, antes dos Estados Unidos. Saudoso embaixador, ministro Azeredo da Silveira, ele desenvolveu uma política independentista, terceiro-mundista, sob a ditadura militar. E eu queria lembrar aqui um fato que pouca gente se lembra. O autor do livro é Kurt Rudolf Miro, Loucura Nuclear. O Geisel tomou posse em 75 e assinou um acordo nuclear com a Alemanha. Você lembra, né, Rodrigo? Você era pequeno, mas você conhece, Daiane conhece. Mas veja só, isso deu um choque lá em Washington. Era para não desenvolver nada nuclear, e muito menos com a Alemanha, que era um país capitalista, como os Estados Unidos, mas no imperialismo internacional eles são concorrentes. O Bolsonaro fez essa visita de Estado, sob imensa pressão dos aliados, que a Globo fala, você vai contrariar os nossos aliados, os aliados do imperialismo. Então, havia uma pressão para não ir. A segunda pressão, dentro do Itamaraty, né, é para não abrir a boca, para não tocar no assunto Ucrânia. E dizem que esse ministro aqui um cara de carreira e tal, não tem nada a ver com o Araújo. A neutralidade hoje do Brasil serve a quem? Ao imperialismo estadunidense. Então, não tenho a menor dúvida de dizer, com todas as letras, a viagem dele, a decisão só de viajar, já é o início de uma derrota acachapante dos Estados Unidos da política externa do governo Biden. Só que aí ele não seguiu a orientação do Itamaraty. Eu, em várias lives que fiz, segunda e terça, eu falava assim,
se ele falar, porque ele só fala bobagem, né? É um beócio, é um idiota. Nós fazemos oposição frontal a ele. Mas temos que saber separar a visita de Estado e da figura dele do fascismo. E se você está preocupado, não, isso aqui vai... Ele vai crescer. Ele não vai crescer meio ponto por causa dessa viagem. Ao contrário, ele jogou imensa confusão nas fileiras, porque ele é um anticomunista ferrenho. Não é? Então, é confusão. Acho até que vai perder mais do que ganhar. Mas esse é outro assunto. E aí, eu dizia assim, se ele, no meio de tanta bobagem que ele fala, se ele falar numa frase, 2 palavrinhas, que a mídia internacional, que está de olho na visita, interpretar aquela sutileza que pode estar entendendo que o Brasil está, não ele, o Brasil está ao lado da Rússia, o mundo vai desabar. Mas aí, para minha surpresa, eu estava em live de manhã, minha esposa falou, vem a manchete da Folha. No meio da live eu olho, Bolsonaro diz solidário à Rússia. Aí o Igor Gielou, que é aquele colega de vocês, na matéria, ele fala, olha, ele não falou bem solidário é o quê? Mas ele mesmo responde, só pode ser ao caso da Ucrânia. Então, esta viagem foi uma derrota retumbante para o Biden e uma vitória acachapante para o Vladimir Putin. Bolsonaro é nada. Bolsonaro é um dano lateral. Agora, não bastasse isso, meu amigo, o fascista do general Heleno, que nós conhecemos, eu não sabia que ia assinar esse acordo, um acordo de cooperação militar com o Ministério da Defesa da Rússia. Eu não acreditei quando vi isso, porque foi surpresa, eu não sabia o detalhe da visita. Então, meus amigos, vocês podem perguntar o que quiser. A minha opinião pessoal, vocês sabem da minha filiação partidária, mas é opinião pessoal. Não sei a opinião do partido, não sei a opinião do PT, do Lula, não sei a opinião de ninguém. Eu me guio. Hoje de manhã, eu e o Zé falamos longamente disso. Aliás, batemos o recorde, passamos de 30 mil, né? Nossa média é 20 no primeiro dia, nas 24 horas. A minha opinião coincide com a do Zé. Nós temos que carregar nas tintas da derrota do imperialismo, do isolamento que o Biden está sofrendo, porque há 60 dias toda a mídia mundial fala a iminência da invasão russa. E a invasão não aconteceu. A Russia Today é invasão fantasma. Loucura midiática. Mentira histérica. Esses são os termos. E a Zakharova, a grande Maria Zakharova, assessora do Lavrov, que se cuida. Ela vai virar ministra da... Você viu, né? Você acompanha? Sim, sim. Ela deu hoje uma declaração magnífica. Mais ou menos assim, né? Este 15 de fevereiro entrará para a história como o dia que a política de guerra do Ocidente falhou. Meu amigo, se isso não é uma avaliação de derrota dos Estados Unidos, eu não sei o que é. Mas mais do que isso, eles continuam batendo na tecla. Ontem, o Biden e aquela Liz Truss, aquela que reprovou em geografia na 8ª série, lá, a ministra da Inglaterra, né? Ela errou 4 coisas de geografia e, no final, fechou grande finale, né? Dizendo que o Putin não podia fazer manobras militares dentro do seu território, porque ela não quer. Ela deu entrevista lá e o Biden nos Estados Unidos dizendo, olha, não sabemos essa retirada, quantos soldados foram, não temos nenhuma prova, e mantemos a avaliação que é possível, sim, ainda uma invasão. Aí, entre outros debates, né, que nós podemos fazer aqui no seu tempo, por que isso? Por que essa tensão? Por que essa defesa intransigente da Ucrânia? O que esconde por detrás disso? Por quê, professor? Então, pode emendar, que a gente vai ficar curioso aqui, querendo saber por que exatamente na sua avaliação, né? Olha, isso que está escrito aqui é uma das coisas que nós temos que desmistificar, né? É a pergunta da Cláudia, eu vou só ler porque nem todo mundo está assistindo. Cláudia Chartres pergunta, mas então isolou o Biden para valorizar o Trump, né? Que é a dúvida das pessoas ficam. O Bolsonaro fez isso para ajudar o Trump, né? Essa é uma pergunta... Se o Trump estivesse na presidência e ganhado as eleições, estaria agindo exatamente assim.
Ele passou 4 anos tentando impedir a construção do Nord Stream 2. Porque, nós vamos falar daqui a pouco, se tivermos tempo, a questão não é a Ucrânia, meus amigos. A questão é o gás. O gás russo. Mas isso eu falo depois. Mas então, se fosse o Trump, não estaria agindo da mesma maneira. Então, segundo, e aí eu faço uma segunda pergunta para quem fez esse questionamento. Supondo até que o Trump tenha ligado ao Bolsonaro, olha, vai lá e contraria todo mundo. Duvido que ele fizesse isso, mas vamos dizer que tivesse feito. Alguma de nós, militantes da causa internacionalista revolucionária, nós deixaríamos de atacar o Biden, porque eventualmente poderia beneficiar o Trump? Não é assim que a gente faz política internacional, né? Então, inimigo do meu inimigo não é meu amigo. O Trump é fascista. E quero dar um dado histórico aqui. Eu estudo eleições dos Estados Unidos, 46, desde Washington, 1778. Só 16 foram reeleitos. O pessoal pensa que a maioria foi. 30 não foram. Desses 30 que perderam, alguns tentaram 4 anos depois. Só um conseguiu, que é o Grover Field, é no meados do século XIX. O Trump não vai conseguir. Não sabemos se ele terá a legenda do Partido Republicano, porque ele está afundando o Partido Republicano. Tem gente saindo do partido, né? Bom, mas independente disso, volto a dizer, não acho que nós mudaríamos de posicionamento se eventualmente alguém vier a comprovar, não, ele fez isso amando do... Não. Duvido que o Trump orientaria ele para assinar um acordo militar com a Rússia. Os caras odeiam a Rússia. Só um último parentezinho. Tem outra coisa que eu já ouvi aí, coleguinhas de vocês, analistas internacionais, falando, não, o Carluxo foi junto. Eles vão entrar em contato com os hackers russos. Olha, uma avaliação dessa reforça a maior fake news da história das eleições na internet, que foi a de 2016, que o Putin que elegeu o Trump. Até hoje tem gente que acredita piamente nisso, que eles influenciaram diretamente. Ou seja, então ele foi lá para acertar para o Putin ajudar a fraudar as eleições do Brasil para eleger o Bolsonaro. Não dá para nós falarmos de uma avaliação dessa. Desculpe, Rodrigo. Não, a Daiane que tinha uma questão que eu acabei aqui botando o comentário do internauta, né, Daiane? Acho não, era essa questão do gás, que o professor apontou aí como sendo o centro da questão, e não a Ucrânia, né? O gás e a China, talvez, Alexandre, se pudesse falar, o papel, e tudo isso acontecendo no momento em que há esse acordo aí, né, histórico também, China-Rússia, se pudesse colocar no contexto. O acordo de 4 de fevereiro, que eu imprimi, porque eu não leio nada na tela, 10 páginas, corpo 10, para estudar você tem que imprimir no papel, porque na tela não dá para fazer anotação. Haja impressora e tinta, hein, porque está difícil. 3 cartuchos por mês, eu já vou trocar por aqui, aqui tem tanquinho de tinta. Mas veja só, aquele documento não é um tratado, é um manifesto de uma nova era, ou de uma nova ordem mundial, que não surge agora como manifesto, mas vem vindo desde 2009, fundamos o BRIC, 2001 fundou a OCX, então, desde 91, uma série de fatos, vai ser o capítulo número 1 do meu próximo livro internacional, que é O Mundo Multipolar. Então, não acontece de repente. Em alguns casos acontece. Por exemplo, quando os otomanos conquistaram Constantinopla em 1453, aí há uma mudança muito rápida no mundo, né? Bom, esta mudança vem acontecendo nos últimos 30 anos. Então, este 4 de fevereiro reforça este processo de mudança e consolidação do mundo multipolar. São as dores do parto de uma nova era. O Biden está estrebuchando porque ele já não pode mais governar o mundo como 10, 15 anos atrás os Estados Unidos governavam. E aí, mesmo com tudo que você fale mal desse governo fascista, e é verdade, tudo que se fala mal, mas o Brasil, que é um polo mundial, mas um polo subordinado aos Estados Unidos, como a Índia e a União Europeia, são polos. O mundo tem 6 polos, só tem 3 operando, né? O Brasil resolve, no meio deste
desta início de nova era, de consolidação da multipolaridade, que não está garantida, ela é frágil ainda. Mas a transição já se concluiu. No meio de tudo isso, além do manifesto que eles lançaram, maravilhoso em termos de conteúdo, a amizade infinita, maior do que na Guerra Fria, e na Guerra Fria Stalin e Mao estavam ali, né? Muito maior que aquilo, né? Solidariedade explícita da Rússia a Taiwan, a não desmembramento, e, ao contrário, solidariedade explícita da China com o pleito russo. E hoje o ministro das Relações Exteriores da China, o Wang Yi, acho que é o nome dele, ele é do Conselho de Estado. Ele pode ser um dos sucessores do Xi, mas vai ter que esperar ainda, acho que uns 10 ou 20 anos, né? O Xi vai longe, viu? Ele deu uma declaração hoje, através do seu porta-voz, criticando duramente os Estados Unidos pela expansão da OTAN no leste europeu. Ou seja, mais do que se solidariza, aquele documento que eles assinaram, se a Rússia sofreu uma agressão, e pode sofrer, porque tem 250 mil soldados ucranianos naquela fronteira imaginária que é do Donbas, que é bem longe da fronteira russa mesmo, mas eles podem entrar aqui. A China entra na guerra, mas não vai ter guerra. Isso eu estou falando faz 2 meses, nós acertamos, não vai ter guerra. Nunca houve intenção de ter a guerra. Então, nesse sentido, o Brasil entra para reforçar essa nova ordem. Nós nos distanciamos dos Estados Unidos. Não é esse o nosso pleito nessa reivindicação? O fato dele estar no governo, dele ser presidente, não altera nada. O presidente... Você viu que a Rússia está apoiando o pleito do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Você acha que ele pode falar que é uma conquista dele, igual a transposição de São Francisco? Isso é coisa do Lula, isso é coisa da Dilma. E é coisa para o Lula materializar daqui a 9 meses. É isso, não sei se... Está fechado, Rodrigo. Está fechado? Não, eu ia dizer que acho que cumpriu bastante a função de trazer uma reflexão aqui que foge do óbvio, né, que traz elementos aqui fora desse, enfim, do beabá do que a gente ouve na imprensa tradicional. Só colocando uma questão aqui, quando a gente aponta a estranheza com a presença do Carlos Bolsonaro, ninguém imagina que o Putin vai fornecer as ferramentas, mas que ele pode ter feito contatos com profissionais, enfim, com empresas, com corporações que atuam na Rússia, porque há muitos russos especializados nessa área de tecnologia, como o senhor bem sabe. Mas isso é uma suposição, porque o que foi fazer o Carlos Bolsonaro no meio de uma visita de Estado à Rússia, né? Fica só esse ponto de interrogação. Daiane, mas eu queria agradecer o esforço, né, do Lejane Mirand, do professor Lejane Mirand, de atender a gente no meio dessas outras lives que ele está fazendo. Foi muito importante. Obrigado, Lejane. Até a próxima, hein?